Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Maurício e estou aqui com vocês hoje para continuar o estudo da estatística. E hoje a gente tem um tema complementar que são os gráficos box plot, tá? Que também são conhecidos como diagrama de caixa. Tá? É um tópico aí extra para a gente e é bem interessante. Dá uma olhada aqui comigo. O gráfico box plot é uma representação gráfica de um conjunto de dados, a qual permite avaliar rapidamente a dispersão dos mesmos, destacando também os valores discrepantes presentes. Olha só, um conceito novo que a gente vai falar hoje são esses tais de valores discrepantes, valores que são muito maiores ou muito menores do que a maioria dos valores do nosso conjunto. Tá? Tem um exemplo aqui, tá? Isso daqui é o gráfico box plot. O que esse gráfico mostra pra gente? Dá uma olhada aqui. A primeira informação importante que a gente vai tirar desse gráfico vai ser o primeiro quartil. Tá? O primeiro quartil está indicado aqui. Tá? Depois vem o segundo quartil, que seria a mediana, que seria esse valor aqui. Vou até colocar aqui igual a mediana. Depois vem o terceiro quartil. E a gente também tem o que a gente chama de mínimo e máximo, limite inferior e limite superior, que seriam esses dois valores aqui, limite inferior e o limite superior. O limite inferior e o limite superior não é bem o menor e o maior valor da sua amostra. Isso vai depender se tem os valores discrepantes ou não. Já te alertando que os valores discrepantes a gente também chama de outliers. Tá? Nesse nosso exemplo aqui, a gente tem dois outliers, que estão sendo representados aqui por esse asterisco. Lembrando que não precisa ser só asterisco, tá? Pode ser uma bolinha ou qualquer outro símbolo aí que você queira. Tá? Mas costuma-se usar a bolinha ou o asterisco. Então aqui a gente tem dois valores discrepantes. Agora, como é que a gente acha esses limites inferior e limite superior? É legal a gente perceber aqui que essa distância é o que a gente tinha visto lá no passado como distância interquartil, que é a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil. Essa caixinha aqui, que tem comprimento Q3 menos Q1, distância interquartil, ela contém 50% dos elementos aí do nosso conjunto. Tá? Então, como é que a gente constrói o gráfico box plot? A gente determina no nosso conjunto quais são o primeiro, terceiro quartil e a mediana. A gente traça essas retinhas aqui, esses segmentozinhos de reta aqui, também aqui na mediana. A gente constrói primeiro esse retângulo e essas barrinhas aqui elas se estendem a, no máximo, 1,5 vezes esse comprimento. Tá? Então, como é que funciona? Eu começo traçando isso daqui. Se eu encontrar o valor máximo antes de atingir 1,5 vezes essa distância, eu paro lá. Tá? Nesse caso aqui, o que aconteceu? A gente foi estendendo essa barrinha, a gente chegou aqui a 1,5 vezes esse comprimento e a gente ainda não encontrou os valores maiores aí possíveis. Então a gente para aqui no que a gente chama de limite superior e a gente coloca aqui os outliers que a gente observa. Nesse caso aqui, a gente também faz a mesma coisa para o outro sentido. Tá? A gente constrói essa barrinha aqui até no máximo um comprimento de 1,5 vezes a distância interquartil. E aqui nesse exemplo aqui, a gente parou antes porque a gente encontrou o valor mínimo. Tá? Então, traduzindo para fórmulas isso, quem seriam os limites inferior e limite superior? Começando pelo superior, eu vou parar ou no maior valor ou a 1,5 vezes a distância interquartil. Então será o mínimo dessas duas medidas, ou o máximo valor dos dados, ou o terceiro quartil mais 1,5 vezes a distância interquartil. E de maneira análoga,
o limite inferior vai ser o máximo entre o menor valor dos dados observados e Q1 menos 1/2 a distância interquartil. Então perceba que é uma maneira legal de a gente observar essas discrepâncias numa população, tá certo? Bom, então para a gente praticar esse conceito novo, vamos para uma situação problema. Bom, vamos lá? Construa o gráfico boxplot que representa as notas dos 40 alunos de uma sala. E as notas estão aqui nessa tabelinha. Bom, e é claro que para agilizar aqui o nosso exercício, eu já organizei todas as notinhas aqui, tá? Os dados brutos estão aqui, agora os dados ordenados já estão aqui. Isso facilita bastante a gente calcular a mediana, calcular o primeiro quartil, o terceiro quartil, tá? Bom, lembrando que caso você se depare com um probleminha que não esteja organizado, organiza primeiro, que isso acaba compensando no final, tá? Bom, vamos começar pela mediana. A gente tem 40 valores. Então, a gente tem um número par, a gente precisa pegar os dois centrais e tirar a média. Então, a mediana vai ser a média aritmética do 20º e do 21º termo. Bom, aqui como eu estou colocando 10 por linha, eu vou pegar aqui o 20º, que é 70, e o 21º, que também é 70, então, média aritmética de 70 e 70, a gente não precisa nem fazer essa conta, né? Vou colocar aqui 70 para a gente. Bom, então, definir a mediana, que também é o segundo quartil. Já vou traçar aqui uma barrinha no 70. Bom, o que mais? Agora a gente precisa calcular o primeiro quartil. Você lembra o que é o primeiro quartil? O primeiro quartil é aquele número que deixa 25% dos valores abaixo dele. Traduzindo isso com outras palavras, seria a mediana da primeira metade dos valores. Bom, a primeira metade tem 20 valores, então a gente precisa pegar o 10º e o 11º e fazer essa média. Bom, o 10º valor é 50, 11º também é 50, então olha só, também não precisamos fazer 50 mais 50 sobre 2, basta já colocar 50 direto, né? Então tá aqui nosso primeiro quartil, vou colocar uma barrinha aqui no 50. E agora a gente precisa achar o terceiro quartil. O terceiro quartil seria a mediana da segunda metade dos valores. A segunda metade está aqui embaixo, né? Então a gente tem que pegar aqui esses dois valores, 80 e 80 de novo. Então, média aritmética de 80 e 80 também é 80. Então a gente já vai fazer aquele retângulo que contém 50% dos valores. Então aqui, lembrando, mediana, primeiro quartil, terceiro quartil. Bom, distância interquartil. Qual que é a distância interquartil aqui? Seria 80 menos 50. Então, deixa eu deixar aqui assinalado o terceiro quartil que eu não escrevi aqui, 80. A distância interquartil a gente já falou, 80 menos 50 dá 30. Lembrando que aquela barrinha que a gente começa a traçar aqui agora, ela se estende a no máximo 1/2 essa distância aqui. Ou seja, se estende a no máximo 45. Bom, como eu já estou aqui no 80, tá? Ela se estenderia a no máximo 80 mais 45, que seria 125. Bom, como a nossa nota máxima é 100, então a gente vai parar no 100. Então, lado direito já está ok, tá? Agora, qual que vai ser o limite inferior? O limite inferior
eu também posso voltar no máximo 45 unidades aqui, que é 1,5 vezes a distância entre quartil. Estou no 50, se eu voltar 45 eu vou parar no 5 e eu observo aqui que eu tenho uma nota 0. Tá? Essa nota aqui seria um outlier, um valor discrepante. Então, vamos traçar essa barrinha aqui até chegar no 5. Então, esse 0 aqui a gente coloca um asterisco, por exemplo. Tá aí o gráfico Pogplot para esse problema, tá? Lembrando que essa caixinha aqui, ela contém 50% dos valores, tá? E a gente também consegue identificar facilmente os outliers da população. Bom, espero que você tenha gostado. Até a próxima.